Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre um exemplo de artigo experimental para a metodologia da pesquisa científica do programa de pós-graduação em contabilidade da Universidade Federal do Paraná. Eu, como aluno Gilmar Agapito Costa, orientado pela professora doutora Luciana Klein. O artigo ele foi apresentado na revista internacional Voluntas, International Journal of Voluntary and Non-Profit Organizations, volume 32, das páginas 477 a 487, agora deste ano de 2021. Os autores é a professora Sayuri, aqui do PPG Conte, e o Anderson Braga de Aguiar, da USP. A revista é classificada no QualiCaps, no nível com QualiCaps A1, na área 27. O título do artigo é Paying Enough but Not Paying Too Much When There Is No Third-Party Endorsement, Executive Compensation and Individual Donations for Non-Profit Organizations. Ou seja, pagando o suficiente, mas não muito, quando não há endosso de terceiros, remuneração de executivos e doações individuais para organizações sem fins lucrativos. A introdução. Na ausência de sinais de que os níveis de remuneração pagos aos executivos são justificáveis, esperamos que os doadores estejam menos dispostos a doar para uma organização, Então, para mitigar esses efeitos negativos da diminuição da contribuição das doações, as organizações sem fins lucrativos elas precisam encontrar mecanismos para sinalizar para o doador que o nível de remuneração do executivo ele é justificável. Aí o artigo ele vai trazer dois mecanismos que eles encontraram. O endosso de terceiros, ou seja, quando uma organização privada ou um governo ele apoia aquela organização sem fim lucrativo, e a confiança institucional que os doadores têm na instituição sem fins lucrativos. Então, vai verificar se esses mecanismos não têm apenas um efeito principal nas decisões de doação, mas também modera os potenciais efeitos negativos de níveis mais altos de remuneração dos executivos nas decisões de doações. O objetivo deste artigo é examinar se o endosso de terceiros e a confiança institucional podem mitigar os efeitos negativos potenciais de níveis mais altos de remuneração de executivos sobre a probabilidade de futuras doações a uma organização sem fins lucrativos. Então, os autores eles vão buscar verificar se esses dois mecanismos agem sobre a questão da doação ou não, se aumenta ou diminui o nível da doação. O desenvolvimento teórico e hipóteses. Então, como eu tenho que resumir e focar somente na questão do experimento para vocês entenderem, então aqui vai a primeira hipótese, que está relacionada à remuneração executiva e à contribuição individual. Então, os autores propuseram, quanto maior o nível de remuneração dos executivos, menor a probabilidade de futuras doações individuais a uma organização sem fins lucrativos. Essa é a primeira hipótese. E como a professora estava lembrando, isso daqui é a hipótese de pesquisa, não é a hipótese de estatísticas, Então, eles trouxeram 5 hipóteses. Em relação ao papel do endosso de terceiros, aí temos duas hipóteses. A hipótese 2A, diz que a probabilidade de futuras doações individuais é maior quando uma organização sem fins lucrativos divulga informações sobre um endosso de terceiros do que quando essas informações não são divulgadas. A hipótese 2B, o efeito negativo de níveis mais altos de remuneração de executivos sobre a probabilidade de futuras doações individuais para uma organização sem fins lucrativos só está presente quando a organização não divulga informações sobre um endosso de terceiros, mas não quando essas informações são divulgadas. As duas últimas hipóteses tratam do papel da confiança institucional, ou seja, hipótese 3A, a probabilidade de futuras doações individuais ela é maior para doadores com um alto nível de confiança institucional do que para aqueles com baixo nível de confiança institucional. Hipótese 3B, o efeito negativo de níveis mais altos de remuneração de executivos sobre a probabilidade de futuras doações individuais para uma organização sem fins lucrativos é maior para um indivíduo com baixo nível de confiança institucional do que para aqueles com alto nível de confiança institucional.
Então, agora a gente vai começar a fazer o experimento, né? Como é que ele foi feito? Então, aqui a gente tem a tarefa experimental. Então, eles desenvolveram uma tarefa experimental para testar as hipóteses. Né? Os participantes assumem papel de doadores individuais, os participantes desta pesquisa que eles selecionaram, que devem indicar sua probabilidade de fazer futuras doações a uma organização de caridade sem fins lucrativos. Os participantes recebem um apelo de arrecadação de fundos em que a organização divulga voluntariamente informações, incluindo as manipulações que os autores prepararam e suas principais atividades e projetos. Conforme vai ser detalhado mais à frente, eles manipularam o conteúdo das informações, do recurso de arrecadação, de fundos, alterando o nível da remuneração dos gestores da instituição e a presença de informações sobre o endosso de terceiros. Ou seja, eles usam essas manipulações para verificar, poder corroborar as hipóteses que eles traçaram. Né? Isso faz parte do experimento, né? Da pesquisa experimental. Sem essa manipulação, eu não vou ter ali o controle das variáveis dele e conseguir testar aquelas hipóteses empiricamente. Então, essas manipulações têm que ser feitas para haver meio que um controle ali da investigação que eles estão fazendo sobre aquelas pessoas, né? Já que é um experimento social. Então, aqui é a seção de design experimental. Nessa seção, os autores eles manipularam 2 fatores com os participantes. Né? O primeiro fator, como você pode verificar, é o nível de remuneração dos executivos da instituição, vai do nível mais baixo para o mais alto, né? Ou seja, eles disseram aos participantes, informaram que os executivos ganhavam em média R$24 mil anuais, R$60 mil anuais, ou R$96 mil anuais, certo? O segundo fator que eles manipularam foi em 2 níveis, verificar a ausência e a presença do endosso de terceiros, ou seja, de um patrocínio, né? Se aquela organização sem fins lucrativos ela é patrocinada ou não, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. Então aqui eu estou utilizando como exemplo isso, não significa que é a organização que eles utilizaram ou que é a empresa que endossou, tá? Então, como você pode ver aqui em cima, você vamos supor um exemplo, a instituição Pertepan. Então, se quando os doadores veriam ali a instituição Pertepan sem um endosso de uma empresa conhecida ou não, de uma empresa conhecida, quer dizer, certo? E aqui na sua esquerda você vai verificar a instituição Pertepan dizendo ali, olha, a gente é patrocinado, apoiado pela M. Dias Branco, então isso vai te e aí, isso traz um grau de confiança maior para o doador? Ou será que o doador vai doar mais por saber que tem uma organização conhecida, com uma reputação positiva no mercado? O doador tem mais chances de fazer doação quando essa organização tem esse endosso de terceiros? Ou será que o doador ele vai doar mais quando não aparece esse endosso, né? Quando há ausência do endosso, certo? Então, essas 2 variáveis que eles estão manipulando, esses 2 fatores que eles estão manipulando junto aos participantes. Continuando nesse slide sobre design experimental, os autores tentaram capturar a confiança institucional que os doadores, né, as pessoas participantes da pesquisa, os doadores, têm em relação à instituição, à organização sem fins lucrativos. Para fazerem isso, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa, um questionário pós-experimental, né, eles fizeram todo o experimento e após a experiência aplicaram um questionário. Aplicando a escala Likert, como vocês podem ver aqui em cima, que vai de 1 a 5, onde 1 é discordo totalmente, a 5 concordo totalmente, né? Sobre as seguintes afirmativas, 5 afirmativas, né? Se a instituição age no melhor interesse de sua causa, se conduz suas operações de forma ética, se usa os fundos doados de forma adequada,
não explora os seus doadores e usa técnicas de arrecadação de fundos que são apropriadas e sensíveis. Então, eles fizeram a criação dessa medida de confiança geral, utilizando esses componentes principais, e em seguida eles dividiram os participantes em 2 grupos com base no valor mediano de menos 0,15. E eles codificaram os participantes com nível de confiança institucional acima da mediana, ou seja, um nível alto de confiança, e os participantes que zero, caso contrário, né, um baixo nível de confiança. Então, como condição básica, eles também incluíram uma condição de controle em que os participantes eles não recebiam informações sobre a remuneração dos executivos ou o endosso de terceiros. Então, todas essas perspectivas são interessantes para a pesquisa do experimento, que é para tirar qualquer viés existente no experimento, certo? Os procedimentos experimentais e participantes, tá? Então, eles alocaram aleatoriamente 140 participantes nessas condições experimentais, né? Eles pegaram 140 participantes e alocaram 120 em condições experimentais, ou seja, que seria submetido a todas as variáveis manipuladas por eles, ou de controle, que foram 20 participantes, tá? Todos esses participantes, eles participaram de 5 sessões experimentais de 15 minutos, conduzidas em 2 dias consecutivos, nas salas de aula dos alunos. Um dos pesquisadores administrou o experimento em todas as sessões experimentais, em formato de papel e lápis, ou seja, para tirar todo e qualquer viés ou toda diferenciação que ia ter entre uma sessão e outra, né? Na chegada, os participantes receberam instruções detalhadas que o procedimento ia ocorrer da pesquisa, né? Assinaram um termo de consentimento, informaram os participantes que receberiam 2 envelopes, né? Em todas as sessões experimentais, eles leram as instruções em voz alta, pediram aos participantes que lessem e assinassem o termo de consentimento. Após a assinatura do termo de consentimento, eles coletaram junto com as instruções experimentais, tá? Então, como eu disse antes, eles tinham 2 envelopes. Então, no primeiro envelope, os participantes receberam informações básicas sobre a organização, sem fins lucrativos, incluindo o setor, o número de financiadores, os projetos mais importantes. Eles escolheram uma organização sem fins lucrativos existente, que não era muito conhecida na área geográfica em que conduziram as sessões experimentais. Ou seja, o público não tinha já uma percepção formada suficiente sobre aquela organização, né? Essa escolha possibilitou aumentar o realismo da tarefa experimental, ao mesmo tempo que causou uma pequena influência na propensão individual de doar devido à experiência anterior com a organização. Como ela não era muito conhecida, então somente alguém que já tivesse doado ou que conhecia a instituição. Em seguida, eles expuseram os participantes a todas as manipulações, que são aquelas variáveis, que vai ser o nível da remuneração, se tal ou não apoiada por outra instituição, privada ou governamental, certo? O endossante terceirizado, que eles colocaram aqui, é uma organização brasileira com fins lucrativos, localizada na mesma área geográfica dos participantes e tem recebido regularmente vários prêmios de negócio. Então, é uma empresa com a imagem bem positiva perante os entrevistados, as pessoas que participaram da pesquisa, no caso, o endossante, né, quem apoia aquela a organização sem fins lucrativos. Esses recursos aumentaram a chance de que a organização terceirizada fosse bem conhecida e considerada confiável pelo participante. Então, após as manipulações, os participantes responderam a 2 perguntas, né? Primeiro, eles pediram que os participantes contribuíssem com a organização sem fins lucrativos, doando total ou parcialmente sua doação recebida de R$ 104, né? Então, cada um recebeu R$ 104. Além disso, pediram aos participantes que indicassem a probabilidade dos participantes fazerem futuras doações para a organização, né? Aí os pesquisadores utilizaram a escala de 7 pontos, com 0% em um extremo e 100% no outro extremo, para verificar qual é a probabilidade que a pessoa tinha, né, de fazer uma doação futura
para uma organização sem fins lucrativos, que no caso essa é a análise principal dele. Depois todos os participantes eles devolveram o primeiro envelope, aí eles receberam o segundo envelope contendo um cheque de manipulação, no caso as questões pós-experimentais e as questões demográficas. Após devolver o envelope, eles pagaram aos participantes com base no valor de sua doação que eles não doaram para a organização. Então eles deduziram do que foi doado e retribuíram aos participantes. Como a maioria dos participantes doou todas as dotações, né, todo o valor que eles receberam de R$ 104, então o pagamento médio foi bastante baixo, em média de 22 centavos. Então eles deram para cada participante 22 centavos para participar livre daquela pesquisa. Antes de sair, eles forneceram informações de debriefing, na forma de uma carta, na qual eles comunicam aos participantes que os diferentes níveis de remuneração dos executivos usados no estudo eram falsos, tá? Eles botaram aqueles 3 valores, mas não eram exatamente aqueles 3 valores, né? Certo? Então, aí os participantes, a maioria dos participantes era do sexo feminino, 62,10%, ou seja, 37,90% eram masculinos, né? Tinham idade média de 30 anos, tá? Era entre 21 e 63, então tinha em média 30 anos. Além disso, a média de anos de escolaridade dos participantes após o curso de graduação foi de 4,5 anos, né? A maioria dos participantes, 58,6%, relatou ter um diploma de bacharel em contabilidade, enquanto 20% relatou ter um diploma de bacharel em administração de empresas. Muitos dos participantes, 71,4%, também já relataram ter feito doações anteriormente para outras organizações, não precisaria ser a mesma organização, né? E 47,1% dos participantes possuem uma renda mensal entre 4 e 10 salários mínimos, sendo que 23,6% deles com a renda mensal inferior a 4 salários mínimos. Então, no geral, os autores acreditam que os participantes têm uma representação adequada para doadores individuais, dado o nível de educação, experiência anterior com doações e renda mensal. Bom, então a gente já está chegando aqui no finalzinho, aqui é o resultado, tá? Aqui na seção de resultado a gente vai ter esse tópico da manipulação e verificações adicionais, que eu acho interessante. Então, para os autores avaliarem a eficácia da manipulação do nível de remuneração dos executivos, examinaram se os participantes perceberam a remuneração dos executivos como sendo mais alta nas condições experimentais, né? Em que a organização sem fins lucrativos ela divulga níveis mais elevados de remuneração dos executivos. E eles pediram aos participantes que avaliassem a magnitude dessa remuneração dos executivos, incluindo as seguintes opções, né? Se eles achavam que era extremamente baixa, moderada, alta, extremamente alta, não recebida ou não percebida, certo? Então, os resultados do teste T pareado mostraram que os participantes classificaram o nível de remuneração dos executivos como sendo inferior sob a condição de remuneração executiva baixa, tá? Do que sob a condição da remuneração executiva moderada, certo? Os participantes eles também classificaram o nível de remuneração dos executivos como sendo inferior na condição de baixa remuneração de executivos do que na condição alta, uma média de 3,47. E, finalmente, os participantes classificaram o nível de remuneração dos executivos como sendo mais baixo sob a condição de remuneração moderada de executivos do que sob a condição de alta remuneração de executivos, né? O teste T deu menos 1,88, com P unilateral de 0,03, tá? Ou seja, esses resultados eles apoiam a eficácia da manipulação, certo? Eles também verificaram as variáveis demográficas, né? A questão da escolaridade, a idade, o sexo e a renda, certo? Os resultados também mostraram que nem a experiência anterior com a organização do estudo,
né? E nem a experiência anterior com qualquer outra organização difere entre as condições, certo? Então, no geral, os resultados são esperados. Aqui no tópico resultado das estatísticas descritivas. Então, nesse painel, como vocês estão vendo, da sua esquerda para a direita, temos dois painéis, uma tabela 1, né, a estatística descritiva. Temos dois painéis, o A superior e o painel B inferior. No painel A, ele vai medir o primeiro item lá, vai ser sem o endosso de outra organização e com o endosso da organização. No painel B, você vai ter o baixo nível de confiança e o alto nível de confiança, certo? E da esquerda para a direita, a gente vai ter lá em cima as colunas a baixa remuneração do executivo, a média remuneração e a alta remuneração, certo? Então, os resultados são consistentes com os estudos anteriores, certo? Então, a probabilidade média de futuras doações, ela diminui quando passa do nível baixo de remuneração executiva para o nível de remuneração executiva alto. Então, se você olhar da sua esquerda para a direita, você vai vendo que a probabilidade da pessoa como é que se diz? A probabilidade da pessoa doar, ela vai diminuindo, certo? Você vai ver lá 3,65, 4, 3,10, certo? Em média. E se você olhar na presença da empresa, com a presença da empresa que endossa, ou de um governo, sei lá o quê, então você vai ver que também diminui, sai de 4,35 lá da baixa remuneração, a média remuneração 3,35 e a alta remuneração 3,65. Ou seja, há uma influência de quanto a empresa paga mais ou menos o executivo, certo? Em relação ao nível de confiança no painel B, aí você pode verificar que o baixo nível de... Se a pessoa já tem um baixo nível de confiança na instituição, lá da esquerda para a direita, painel B na parte de baixo, ela já diminui mais ainda, tá? A probabilidade dela contribuir novamente com aquela instituição ou fazer uma contribuição qualquer que seja. Então, ela chega a 2,76 com baixo nível de confiança e um executivo com a remuneração alta. E se ela tem alto nível de confiança, essa diferença já não é tão grande, certo? Se você reparar lá em cima, você tem quase 100% de diferença, né? Ali, ó, 3,68 para 2,76, é uma diferença de quase 100%. E já com alto nível de confiança, vai ser uma diferença menor, certo? Mas mesmo assim, ele ainda reduz. Mesmo que a pessoa tenha muita confiança na instituição, se ela remunera muito bem o executivo, a tendência é diminuir, certo? Continuando, aqui no teste de hipóteses, a tabela 2, tá? Vai ter 3 painéis, o A, o B e o C. No painel A, ele vai verificar a hipótese 1, a hipótese 2A e a hipótese 3A. No painel B, a hipótese 2B e no painel C, a hipótese 3B, certo? Essas hipóteses, o painel A, a hipótese H1, H2A e H3A, vai ser a remuneração dos executivos, o endosso de terceiro e o nível de confiança institucional, certo? Então, como você pode verificar, os resultados mostram que o efeito destas 3 variáveis de independência para a probabilidade das futuras doações confirmam que o nível da remuneração dos executivos tem um efeito marginal principal sobre a disposição dos doadores. Você pode estar vendo aí o primeiro item, né, o nível de remuneração, ele vai ter uma probabilidade de 1,73 com um P unilateral de 0,09, ou seja, esse resultado ele é confiável, certo?
E este resultado ele vai fornecer suporte adicional às expectativas anteriores da primeira hipótese, de que os níveis mais altos de remuneração de executivos têm um efeito negativo sobre as doações futuras. Isso é o que chama mais atenção nesta parte agora, que era confirmar a hipótese geral deles. Continuando nos resultados, os autores trazem essa análise adicional. Vou explicar aqui bem rápido para vocês. Essa tabela 3, né? Ele tem dois painéis, o A e o B, com efeitos simples sobre as hipóteses 2B e 3B, certo? Então, na hipótese 2B, ele vai verificar o nível de remuneração do executivo na ausência do endosso de terceiro, ou seja, quando a organização não tem um patrocínio, não é que não tem, né? Não divulga que tem patrocínio, e quando a organização divulga que tem o patrocínio, né? Esse endosso de terceiros. Então, você vai verificar que existe, que o resultado ele é significante na ausência de informações de um patrocínio, de um endosso de terceiros. Você tem aí um F 1,95 com P unilateral de 0,08. E que não é significativo, né, não mostra um resultado significativo na presença do endosso de terceiros, ou seja, quando a organização divulga que tem um patrocínio de uma empresa ou de um ente, não sei, certo? No caso do estudo, é de uma empresa, só lembrando disso. Não tem patrocínio de governo nenhum. E o painel B, ele vai verificar a remuneração, o nível da remuneração do executivo e o nível de confiança que o doador tem na organização. E os resultados não se mostraram estatisticamente significativos, tá? Então, galera, só para concluir, né, sobre esse artigo, embora pagar níveis mais altos de remuneração de executivos não seja necessariamente ruim, se as organizações sem fins lucrativos estão dispostas a atrair e reter executivos talentosos que podem contribuir para a realização de sua missão, as organizações sem fins lucrativos elas precisam identificar esses mecanismos, pode ser esses dois, ressaltado pelo texto como outros, para enviar sinais aos doadores individuais de que o alto nível de remuneração do executivo, ele é justificável, ou seja, o doador ele tem que entender que é necessária a permanência daquele executivo com um salário alto, uma remuneração alta, para aquela instituição. E mesmo assim, ele vai querer continuar doando, porque aquele executivo ele agrega à instituição. Então é isso que os autores trazem. Obrigado pela paciência e pela compreensão. Até mais.